palavra é simples, mas ela é do coração de Deus para o seu coração, e você diz amém. Glória a Deus. Irmãos, no livro do profeta Isaías, no capítulo 42, a partir do versículo 1, diz assim: eis aqui meu servo, a quem eu sustenho, meu eleito, em quem minha alma se deleita. Eu tenho posto meu espírito sobre ele, ele irá produzir justiça para os gentios. Ele não clamará, nem erguerá, nem fará sua voz ser ouvida na rua. Uma cana esmagada ele não quebrará, e o pavio que fumega ele não apagará. Ele produzirá justiça conforme a verdade. E você diz amém, querido. Você diz amém, querida. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus Cristo. Queridos e queridas, nós temos ouvido aqui, hoje é o 11º, 11º dia, nós temos ouvido aqui já no decorrer desses dias, muito se falar a respeito da cana, do pavio, né? E cada um dos companheiros e das companheiras que aqui já ministraram, eles foram foram fiéis em entregar para a igreja aquilo que cada um recebeu do Senhor. E eu acho que isso é muito importante, cada um entregar aquilo que tem, ou cada um entregar aquilo que recebeu do Senhor, porque uma palavra arde em nossos corações, e o Senhor vai nos dirigindo, nos guiando e nos instruindo. E o Senhor colocou esta palavra em meu coração, e eu quero aqui compartilhar com vocês em nome do Senhor Jesus. A gente sabe que o propósito central do tema que foi proposto é falar da cana quebrada, é falar do pavio que está fumegando, e não tem como falar do que o evangelista ou do escritor que escreve o Evangelho segundo escreveu Jesus, Mateus, sem falar da profecia de Isaías, porque Isaías profetiza, e aqui o escritor Mateus, ele faz menção de Jesus dentro desta profecia, reconhecendo que ele é de fato o tal ao qual foi profetizado. Aqui na verdade, no capítulo 42 de Isaías, a gente vê um servo se destacando. E por que ele se destaca? Porque quando ele aparecesse, ele teria um comportamento ou uma conduta que não era comum no meio da sociedade a qual ele conviveria. Pelo contrário disso, na sociedade a qual Jesus conviveu, era muito natural aquilo que aos olhos humanos era desprezível ser desprezado. Era muito natural, dentro do convívio social onde Jesus estava, uma coisa que era rejeitada ser rejeitada. Era muito natural e comum no contexto social em que Jesus estava inserido, pessoas serem excluídas dos rolos sociais, e por que não dizer até dos rolos religiosos, por problemas adquiridos de nascença ou contraído no decorrer das vossas vidas. Então era muito natural, dentro de um contexto social, dentro de um contexto religioso, as pessoas fazerem isso. Então era natural para as pessoas, era comum para as pessoas daquela época ver esse tipo de tratamento, ver esse tipo de conduta. Então, dentro disso, quando o evangelista escreve este evangelho, ele identifica em Cristo este servo, porque ao contrário do que a sociedade estava acostumada a fazer, ao contrário do que a religiosidade estava acostumada a fazer, Jesus ele vem agora, esse servo profetizado por Isaías, ele vem agora na contramão da lógica. Jesus começa a reciclar tudo aquilo, ou todos aqueles que são desprezados pela sociedade. Jesus começa a reciclar pessoas que aos olhos da sociedade são irrecicláveis, se é que essa palavra existe. Jesus começa a reciclar pessoas que jamais seriam aceitas dentro de um culto, no sinédrio, no templo, ou até mesmo dentro de uma casa onde eles estivessem. Se eles estivessem, tipo de pessoas não seriam aceitas lá. Mas Jesus começa a inserir essas pessoas no seu convívio.
Jesus começa a inserir essas pessoas no seu ambiente. Jesus começa a incluir e inserir essas pessoas, aleluia, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Isso chega a incomodar de tal forma pensadores diferentes dele, que diziam: mas quem é esse homem que anda com pecadores, com publicanos e com meretrizes? Isso é um escândalo para a sociedade da sua época. Isso é um escândalo para os rabinos da sua época. Oh, aleluia! Isso é um escândalo, aleluia, para aqueles que tinham um pensamento contrário, pastor presidente, para aqueles que tinham um pensamento diferente. Mas Jesus nunca andou, aleluia, na lógica humana. Jesus sempre andou na lógica divina. O pensamento de Jesus não era um pensamento dirigido pela sociedade ou pela religiosidade da sua época. O pensamento de Jesus era regido pelo céu. O conceito de Jesus era regido pelo céu. A conduta, o comportamento de Jesus, ele era regido pelo céu, e isso incomodava quem era da terra. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: quem é carnal não entende as coisas do Espírito, mas todo espiritual consegue entender o que o céu está fazendo. A gente vê muito isso no dia de hoje, porque a gente vê um homem espiritual, uma mulher espiritual, tendo um comportamento, uma conduta, uma ação ou uma reação contrária aos pensamentos carnais que essas pessoas têm, e eles ficam olhando meio escandalizadas, mas quem é espiritual entende logo os mistérios de Deus. Quem é espiritual entende logo o que Deus está fazendo. Quem é espiritual consegue discernir, consegue associar as coisas. Aqueles que estavam bem próximos de Jesus começaram a ver todas essas coisas. E Mateus agora, ele vai escrever a respeito desse servo. Quando vamos para o texto em que o próprio Mateus fala a respeito da cana, e a respeito aqui do pavio que está fumegando, é algo interessante de se ver. Por quê? Porque ele usa algo simbólico, ele usa algo figurativo para falar sobre pessoas. E é interessante ver sobre isso, ou falar sobre isso. Por quê? Porque num curso natural das coisas, repito, num curso natural das coisas, quando um elemento que é usado para determinada coisa não é mais útil, é normal, ou no curso natural da coisa, você desprezá-la, você rejeitá-la, você jogar fora. Por quê? Porque ela já deu tudo que tinha que dar, agora não está dando mais nada. Então, no curso natural, é muito fácil você pegar uma cana rachada, uma cana trilhada, uma cana que já não pode mais dar o seu elemento, já não pode mais suprir as suas expectativas, você jogar no lixo, você jogar fora, você rejeitar. Aleluia! Também no curso natural é muito fácil você pegar um pavio que já não está mais pegando fogo, como pregou aqui o evangelista irmão Alexandre, que está dando só cinza. É no curso natural da coisa, é muito fácil, é questão de lógica, você pegar esse pavio que já não está dando mais, aleluia, fogo, que já não está dando, já não está mais, aleluia, já não está mais, oh meu Deus, diga glória a Deus, que já não está dando mais, já não está dando mais o resultado esperado. É natural você pegar esse pavio e descartá-lo e jogá-lo fora, mas é interessante porque Jesus consegue enxergar no meio do nada alguma coisa que ainda é possível dar alguma coisa. Jesus, meu Deus do céu, o pregador está fazendo uma confusão na nossa mente. Dá uma segurada aí que vai sair, irmão. Em nome de Jesus, Jesus consegue enxergar em alguma coisa que não está dando mais resultado, e que, humanamente falando, no curso natural da coisa, não é mais possível dar resultado. Jesus consegue enxergar lá um reavivamento. Jesus consegue enxergar lá algo que ainda é possível ser extraído. Meu Deus, como é possível extrair alguma coisa da cana quebrada? Como é possível fazer um pavio que está quase apagando, reacender? Humanamente é verdade, é impossível, mas diante de Jesus tudo é possível, tudo é barácia.
pessoa. Ô meu irmão, me ajude a pregar. Olha para quem está do teu lado e diga para essa pessoa: o que é impossível para você não é impossível para Ele. Para Ele. Para Ele. No curso natural a cana está quebrada, não serve mais, joga fora. Na ótica divina, Jesus está olhando e dizendo: não, tem jeito sim. Alabara surimicamanácia, elabara sépia. E eu quero falar de uma cana que se quebrou no caminho. Eu quero falar de uma cana que se rachou no caminho. Eu quero falar de um pavio que estava aceso e num determinado momento da sua carreira, da sua jornada, do seu aprendizado, do seu aperfeiçoamento, se apagou. Ficou só um rabisco. Ficou só uma brasa. E quem é esse personagem, pregador? É Pedro. Já entendeu o mistério? Escuta. Escuta. Falar de Pedro. Primeiro é importante entender quem era Pedro diante de Jesus. Pedro era um homem ousado. Pedro era um homem intrépido. Pedro era um homem corajoso. Pedro era um homem destemido. Quando Pedro teve a oportunidade de ver Jesus fazendo o milagre da multiplicação, quando ele olha aquilo, ele se prostra de joelhos junto com os outros, e ele diz: Senhor, aparta-te de mim, que sou um pecador. Jesus disse: não tenha medo, Pedro, pois a partir de hoje não será mais pescador de peixes, mas de homens. A partir daquele momento, Jesus começa a trabalhar na vida dele. Pedro teve oportunidades, e você sabe disso, que os outros nunca tiveram. Qual? De andar por cima das águas. Nunca na história, irmão, desde aquela época até hoje, você ouviu dizer que alguém andou em cima das águas. Pode ser que alguém tenha até andado, mas sem a presença de Jesus. Ele andou com Jesus lá. Com Jesus lá. Jesus, Pedro, é aquele que lá no Monte da Transfiguração, Diácono Carlos, ele tem a ousadia de interromper uma reunião celestial. Está Elias, Moisés em corpo glorificado, ou no corpo glorificado deles, e Jesus se transfigura num corpo glorificado. Está havendo uma reunião celestial. Pedro interrompe a reunião. Olha que ousadia. Pedro interrompe a reunião e diz assim: Senhor, bom é que estejamos aqui. E se o Senhor quiser, construiremos 3 tendas: uma para o Senhor, uma para Elias e outra para Moisés. A ousadia desse homem é tão grande que ele consegue atrair a presença do Pai. O Pai desce na nuvem, envolve a todos, e ele brada no ouvido de Pedro, penso eu. Ele diz assim: Pedro, esse é o meu filho amado. A ele ouve. Pedro, pá! Que experiência é essa? Elevar a sua iminência. Que experiência é essa? Um certo dia Jesus está perguntando para os discípulos: o que dizem por aí que eu sou? Olha que experiência extraordinária. Os discípulos começam a dizer: dizem por aí que o Senhor é João Batista ressuscitado. Outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Um diz que o Senhor é Elias. Outros dizem que o Senhor é Jeremias. Ele olha para os discípulos e diz: e vocês o que dizem que eu sou? Pedro toma a palavra, ousado: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha na bolota do olho de Pedro, presbítero Severino. Ele disse: quem te revelou isso não foi carne, quem te revelou isso foi o próprio Pai. Essa revelação vem do céu. E Jesus disse: eu te digo, tu é Petrus, tu é Pedro, Petrus, pedra pequena, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas Jesus não para por aí. Jesus prossegue dizendo: Pedro, eu te darei a chave do reino dos céus, e o que você ligar embaixo, eu ligo lá em cima. O que você desligar embaixo, eu desligo lá em cima.
E quando ele abriu a boca do peixe, tinha um estátua lá dentro. Nossa, mas que experiência simples, pregador, para você. Eu estou falando de um homem que pescou a vida toda. É possível que em todas as pescas que ele fez, nunca encontrou um anel na boca do peixe. Mas Jesus disse: vai lá, pesca um peixe, e quando você abrir a boca dele, vai ter um estátua lá, paga o tributo por mim e por você. Ele não pescou 2, não pescou 5, não pescou 10, ele pescou 1, e conforme Jesus disse, assim aconteceu. Pedro é um meu saco. Pedro é uma cana firme. Pedro é um pavio aceso. Mas existem dias maus no dia da cana. Existem dias maus até para os pavios de Deus. Eu repito, existe dia mau até para quem é cana inteira. Existe dia mau para quem é pavio aceso. Um certo dia Jesus está falando com os seus discípulos, e ele está dizendo: o tempo está para se cumprir, o tempo está chegando, eu terei que subir para Jerusalém, serei entregue nas mãos dos pecadores, serei condenado à morte de cruz, e assim se sucederá, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Pedro estava feliz, mas essa notícia entristeceu o coração da cana. A notícia entristeceu o coração do pavio que estava aceso. Ele disse: Jesus, eu estou pronto a ir para a prisão e até morrer pelo Senhor. Escute isso aqui. Jesus olhou para Pedro, e no texto ele chama ele de Simão. Simão, Simão Barjona. Satanás me pediu para cirandá-lo como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Mas quando você se converter, confirma os seus irmãos. Olha para mim. Eu quero que você entenda o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: Satanás vai atacar você. E algumas pessoas interpretam o texto dizendo que Jesus rogou para que Deus desse o livramento. Não, Jesus rogou para que a fé de Pedro não desfalecesse. Tanto é verdade que Pedro vai passar pelo processo. Tanto é verdade, ele vai passar pelo processo. Para entender melhor isso, você precisa ir aos Efésios, capítulo 6, versículo 13. Eu disse aqui anteriormente, querido, que cana inteira passa pelo dia mau. Pavio aceso também passa pelo dia mau. E escrevendo Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, ele fala sobre revestimento de armadura. E no versículo 13 ele diz que a gente devemos estar revestido de armadura para que possamos suportar o dia, e depois de termos feito tudo, permanecemos. Jesus está dizendo para Pedro: está chegando um dia mau para você, e eu roguei ao Pai para que você não desvie. Eu roguei para que você não desvie. Você vai passar por esse dia. O homem que teve as experiências mais extraordinárias também é o mesmo que vai passar por um dia amargo da sua história. Aleluia. Senhor, eu estou pronto para ir para a prisão e morrer. Jesus disse: está mesmo? Eu santo. Então eu te digo que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Aleluia, Jesus. Chegou o dia da prisão. João e Pedro sobem para o sinédrio. João entra no sinédrio, Pedro fica do lado de fora. Quem está do lado de fora acende uma fogueira, ficam em volta e Pedro também está lá. O texto diz que em determinado momento uma mulher olha para ele e diz assim: eu te conheço, você é um deles. Ele diz: não sou. Passado um tempo alguém diz de novo: você é um deles.
Ele disse: eu já disse que não sou. E o texto diz: passado 1 hora, um homem olhou bem para ele e diz: você é um dele, porque você é galileu, você é da Galileia. E ele disse: eu juro, eu não conheço esse homem. A cana rachou. A cana rachou, pastor. A cana rachou. Alamante, naraio, céu. O pavio que está aceso agora se apaga, irmão. Lucas narra isso com muita beleza. É o único escritor que diz isso. Quando ele diz isso pela terceira vez, missionária Raquel, o texto diz que o galo cantou. E da onde Jesus estava, ele vira e olha para Pedro. Ele vira para Pedro. E o texto diz que Pedro se lembrou do que Jesus havia dito. E ele sai dali e chora amargamente. A cana quebrou. O pavio se apagou. E eu preciso que você entenda a implicação da negação de Pedro. Quando você vai no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 1 em diante, Jesus está em volta com uma grande multidão. E Jesus chama os discípulos em particular e diz: cuidado com o fermento desses aí. Cuidado com o fermento desses fariseus aí. Toma cuidado com eles. Esses aí gostam de quebrar cana. Esses aí gostam de apagar pavio. Fica esperto. Toma cuidado. E tem muita gente por aí fora, irmão, que gosta de quebrar cana, que gosta de apagar pavio. Fica esperto com ele, irmão. Fica esperto com ele, irmão. Fica esperto. Jesus diz: fica esperto com eles. E aí Jesus prossegue a fala dizendo: não tema os homens, que têm o poder de matar a carne e de não fazer mais nada. Mas se vocês tiverem que temer alguém, tema a Deus, que além de matar a carne, joga a carne e a alma. É pesado, mas é bíblico. A eles vocês devem temer. A eles vocês devem temer. Aí Jesus prossegue a fala e ele diz assim: Pedro estava lá nesse dia. Jesus diz dessa forma: aquele que me confessar diante dos homens, eu os confessarei diante dos santos anjos do meu Pai. Porém, aquele que me negar diante dos homens, eu os negarei diante dos santos anjos do meu Pai. Pedro sabia disso. Pedro nega ele publicamente. Tem uma implicação no texto, missionário. Ele negou publicamente. Você já viu alguma vez a palavra de Jesus cair por terra? Você já viu alguma vez a palavra de Jesus cair por terra? Jesus diz: quem me confessar diante dos homens, eu confessarei. Agora, quem me negar, eu negarei também. Tem uma implicação. Porque Pedro negou, a cana rachou. Pedro negou o pavio, agora está fumegando. Jesus ressuscita no terceiro dia. E tem uma implicação, presbítero Rogério. Qual é? Se ele ressuscita e sobe, ele é obrigado, pela sua palavra, negar a Pedro diante dos anjos e diante do Pai. Se Jesus sobe naquela hora, ele era obrigado a negar a Pedro diante dos anjos e diante do Pai. E por que ele não sobe? Porque ele não quer negar a Pedro. Eu vim aqui para dizer para alguma cana, eu vim aqui dizer para algum pavio: se você está caído, fica tranquilo, ele não vai negar você. Ah, mas rachou, não tem problema, ele não vai negar você. Mas eu estou distante, não tem problema, ele não vai negar você.
Ele está dizendo: não posso subir. Salmo 27 diz que tem um cortejo celestial de anjos esperando o Rei da Glória. Salmo 24: tem um cortejo esperando ele na porta do reino. Rapaz, já passou um dia, ele não subiu ainda. Não pode. Essa mensagem é maluca. Passou 2 dias, ele não sobe. O povo está dizendo: ele está atrasado. O que está acontecendo aí embaixo? Estou sentindo isso aí. Passou 10 dias, eles estão dizendo: rapaz, o homem atrasou demais. Cancela o buffet, está atrasado. Tá não. O que ele está fazendo? Não pode subir ainda, tem que consertar uma cana que rachou. Ele precisa acender um pavio que está apagado, ele precisa. E ele não subirá enquanto não consertar o que o diabo quebrou. Meu irmão, minha irmã, você pode ser boca de Deus para pelo menos 3 pessoas. Diga para quem está do teu lado: ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele não desiste. Ele não desiste. Começou a boa obra. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel para terminar. Glorificado é teu nome, papai. Meu Deus, eu não sei se vou conseguir continuar. Ô, irmão, pelo amor de Deus, Jesus está dizendo aqui nessa manhã: aconteça
vou atrasar a viagem, mas eu não nego. Eu atraso. Fala. Ele criou um tempo dentro do tempo. E aí eu aplico: Jesus cria um tempo dentro do tempo por causa de você. Jesus cria tempo dentro do tempo para não te perder. O cronograma do céu está atrasado, mas ele disse: não vou subir ainda. Ainda não. Avisa para a comitiva esperar. Espera aí, eu estou subindo, mas espera aí, eu preciso consertar a cana. Preciso acender de novo para vir. Agora a pergunta é: como é que ele conserta a cana rachada? Alanis. Os dias foram passando. Jesus já tinha se manifestado 2 vezes para os discípulos. O período era de 40 dias na terra. Ele tinha se manifestado 2 vezes. Um certo dia Pedro inventa de pescar. Pedro inventa de pescar e vai para o lago. E aí Jesus vai se encontrar com Pedro no lago. Por quê? Porque quando Jesus quer consertar a rachadura, Ele nos leva para águas tranquilas. Você percebe que quando Pedro nega um conflito dentro dele agora? Você percebe que quando Pedro nega uma confusão de mente, um peso na mente? E o texto diz que ele vai para o lago pescar. E eu quero dizer que há lugar que você está indo, que você está achando que está indo, mas é Jesus que está levando você. Jesus vai ter um encontro com os discípulos. E é lá no lago. Jesus tira Pedro dos seus conflitos, do seu peso de consciência, e leva ele para as águas tranquilas. O lugar bom de consertar cana, irmãos, é em águas tranquilas. O salmista no Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Guiar-me faz em verdes, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do teu nome. Jesus leva Pedro para as águas tranquilas. E Jesus vai tratar com a rachadura, porque não tem como assentar pavio com cana rachada. Então primeiro Jesus conserta a rachadura da cana, para depois acender o... Pesco a noite toda, não pegam nada, cara. No outro dia de manhã ele tem a experiência do primeiro amor. Porque aquela experiência é a mesma experiência do primeiro. Deus faz você voltar, Ele não faz você voltar para o meio, Ele faz você voltar para a experiência do primeiro amor. Ele vai ter a mesma experiência. Não pescou nada a noite toda. Jesus manda lançar rede. Eles trazem 153 grandes peixes. Jesus pede os peixes que está dentro do barco. Ele já está com peixe na brasa, pão assado, e eles acabam de comer. Jesus pergunta: Pedro, você me ama, né, filho? Eu te amo e o Senhor sabe. Pedro, você me ama, né, filho? Ele disse: eu te amo e o Senhor sabe. Pedro, você me ama mesmo, Pedro? Sim, Senhor, o Senhor sabe e eu te amo. E a ordem dele por 3 vezes é: então apacenta minhas ovelhas. Jesus está consertando a rachadura e restituindo o posto. Oh, aleluia. A cana que não tinha mais jeito, para a cana que estava rachada e não tinha mais jeito, para a cana que estava rachada e era descartável, desprezível, além de Jesus consertar a rachadura, Ele ainda restitui ao posto. Ops, olha para cá, Jesus não restitui ao algum posto, Jesus restitui ao... O que significa isso? Lugar original. Apacenta as minhas ovelhas. O posto seu é esse. Porque é assim que Jesus faz. Ele conserta a rachadura e nos coloca no lugar que sempre foi nosso,
que sempre foi nosso, porque foi Ele quem nos deu. Consertou a rachadura. A rachadura está consertada. Consertou, pastor. Pedro agora está animado de novo. Oh, Jesus, que lindo. Ele entendeu o mistério. Ele entendeu a mensagem. Ele recebeu o refrigério, pastor presidente. Ele recebeu a alegria do céu de novo. É aquilo que o salmista orou no Salmo 51. Oh, Senhor, devolve a alegria da tua salvação. Naquele dia ele recebeu, pastor presidente. Ele recebeu de volta a alegria da salvação que ele havia perdido, porque a cana rachou. Aí Jesus disse: a rachadura está consertada. Pedro, tá, Senhor? Tá. E agora? Segue. 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 Para onde nós estamos indo, Pedro? Para onde nós estamos indo, Senhor? Para Jerusalém. Senhor, para onde nós estamos indo? Para Jerusalém. Fazer o que em Jerusalém? Pedro, a rachadura está consertada. Agora é hora de acender o pavio. A rachadura está consertada. Agora é hora de acender o pavio. E não há outro lugar, pastor, para se acender o pavio que não seja no altar da oração. Jesus disse: sobe para Jerusalém, vai para o cenáculo, fazer o quê? Para o altar da oração. Para o altar da oração. A rachadura eu já consertei. É hora de acender o pavio. Agora, como é que eu acendo o pavio, pastor? É orando. Como é que eu acendo o pavio? É consagrando. Como é que eu acendo o pavio? É jejuando. Como é que eu acendo o pavio? É na presença dele. É na presença dele. É na presença dele. Existem muitos novos métodos sendo aplicados aí para acender pavio. Mas eu dou graças a Deus, pastor presidente, vice-presidente, terceiro vice-presidente, que nesse ministério o método ainda é o mesmo. Quer acender pavio? Tem que orar, tem que buscar, tem que se humilhar, tem que ir para o altar da oração. Elebe a chuia, emanche naramacaia salva. Pedro sobe. Pedro sobe. Ele vai para dentro do cenáculo, para o altar da adoração. E o texto diz que passou o primeiro dia em nada. O texto diz que passou o segundo dia em nada. Mas agora Pedro quer continuar, Pedro quer permanecer, Pedro quer voltar a estar aceso. Pedro entende que ele quer acender de novo. E Pedro persevera. Passou um dia nada. Passou 2 dias nada. Alguém está olhando para Pedro e dizendo: Pedro, nós já oramos 4 dias, nada está acontecendo não, meu. Eu quero o pavio aceso. Ele já consertou a rachadura. Ele disse para mim ficar no altar da oração. Eu não vou sair do altar da oração. Ebacante o cabalácia pluta. Ele me deu oportunidade já. Eu estava quebrado, estava rachado, eu estava com a lamparina quase se apagando. Ele já me deu oportunidade, já consertou a rachadura. Agora eu vou ficar no altar da oração. Enquanto a chama não acender, eu não saio deste lugar. E o cinto já passa 6, passa 7, passa 8, passa 9. Agora segura. Jesus chegou atrasado, mas chegou no céu. Nessa ocasião já tinha subido. A comitiva recebeu ele. E a conversa no céu é essa. Não prega isso não, viu? A conversa no céu é essa. Por que você demorou? O negócio é o seguinte: tinha uma cana rachada, ela tinha que tratar com ela. O pai perguntou: mas e aí? Consertou? Está consertado. Está inteira de novo? Está inteirinha de novo. Está de pé? Está de pé. E agora? Só falta acender. Só falta acender de novo. Parece que vejo o Pai e o Filho olhando para o Espírito Santo dizendo assim: agora é com você. E o texto diz:
que de repente, 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 ouviu-se no céu o sopro de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa, e todos foram cheios, 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 cheios do quê? De fogo, irmão, porque foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Parece que vejo o inferno está olhando lá de fora e ele está dizendo: estava quebrado, Jesus consertou, estava apagado, agora está aceso, está aceso, está aceso, está aceso. Tem jeito para você. O pavio que fumegava agora está de pé. E eu termino agora. A cana baixada está consertada. Está consertada. O diabo rachou, mas Jesus consertou. O diabo apagou, mas Jesus consertou. Ele acendeu de novo. E agora ele está de pé. E eu finalizo. Emancho na maios. Emancho na braçura. Eu profetizo que quando essa festa terminar, você vai ser muito diferente do que você já é na presença dele. Amante dele, a boi de Camassaua. Eu estava orando e o Senhor disse para mim: diga para a minha igreja. E não é para toda a igreja, mas para algumas pessoas em particular. Jesus disse assim: diga para algumas pessoas que estarão lá, que a rachadura da cana eu já consertei. Cabarachura mandurama. Agora é hora de acender de novo o pavio no altar. Porque, querido, querida, não quero jogar um balde de água fria, mas perceba, se essa festa acabar e a sua vida não for uma vida acesa no altar, quem entendeu, diga amém. Se essa festa acabar e esse pavio que Jesus está acendendo, Emacia Júlia Eplóvia de Camaraçaua, você não manter aceso. Pregador, e como é que eu faço? E meu conselho é: não saia da presença dele. Fica de pé comigo, por favor. E a sal é dele, a sua. Ele subiu, mas ele não deixou a cana rachada. Ele subiu, mas não deixou Pedro quebrado. Ele subiu, mas ele deixou Pedro no lugar certo. Que lugar? O altar da oração. Ele disse: Pedro, é nesse lugar que você precisa continuar.
É nesse lugar que nós precisamos continuar. Pastor presidente diz isso aqui todo dia. É nesse lugar que nós precisamos continuar, no altar de oração. Não tenho dúvida de que Pedro, até o fim da sua vida, foi grato ao Senhor. E tem uma canção que eu quero cantar para fechar a minha oportunidade, que você sabe vai cantar comigo, que é assim: sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes apreciar em mim um verdadeiro adoro a minha oferta. Ofereço a ti, Deus meu, pra te convencer que nada tudo é seu. Diga, eu quero te adorar, quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero caminhar, mesmo se o dinheiro me faltar. Porque eu sei que a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Mas tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Se tem sido fiel, diga a Ele. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Diga. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permanece ofereço a ti, oh meu Deus, nada temos, tudo é dele. Sim, Senhor, quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Sim, eu quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Pois eu sei que a vitória vem, mesmo que pareça.
Eu não tenho assim, essa mesma